Olá, seja bem-vindo ao Linha de Frente, ao espaço que o Grupo Aratu dedica para falar sobre as coisas da Bahia, do Brasil e do mundo também. Bahia, Brasil e mundo estão reunidos na mente e no legado do nosso convidado de hoje, que está aqui para falar muitas histórias e muitas aventuras. Eu estou me referindo ao aventureiro, navegador, engenheiro. Ele também é empresário e, acima de tudo, é um cidadão do mundo. Aleixo Belov está aqui conosco, tem um livro novo dele, daqui a pouco eu vou falar a respeito. Seu Aleixo Belov, é um prazer receber o senhor aqui no Linha de Frente. Obrigado. Quando o senhor recorda os inícios das expedições, qual foi a mais difícil de todas? Tem como dizer? O senhor começou lá nos anos 80. Cada uma tem a sua dificuldade, né? Mas eu posso dizer que a última, essa do meu 10º livro, que foi a Passagem Noroeste, passando por cima do Alasca, por cima do Canadá, perto do Polo Norte, saindo da Groenlândia, foi a mais problemática. Mas o senhor não estava sozinho, né? O senhor estava com o Saveiro Escola, né? Eu comecei sozinho. Então, eu dei 3 voltas ao mundo sozinho num barquinho menor. Um barco que pesava 8 toneladas. Esse é um veleiro escola que eu construí depois, que pesa 80 toneladas. O veleiro escola de um belo nome chamado Fraternidade. Fraternidade, exatamente. O barquinho que o senhor se refere é o Travessia, né? Hein? É o Travessia, o barquinho, o menor. Não, é 3 Marias. 3 Marias. 3 Marias. Eu dei 3 voltas ao mundo sozinho nele. Foi a fase do aprender. Eu aprendi a navegar neles. E sozinho é melhor, porque não tinha com quem tirar dúvida. Eu mesmo tinha que arranjar solução para tudo. Terminei aprendendo. E aí, depois que eu gostei muito de fazer essas viagens, eu ganhei um pouco mais de dinheiro. Eu podia comprar uma fazenda, podia comprar apartamento para alugar, mas eu preferia construir um veleiro escola, que custou uma fortuna, e passei a levar jovens brasileiros para navegar comigo pelo mundo. Ofereci já 60 vagas e nenhum aluno pagou um centavo. Foi um presente que eu dei para a juventude brasileira. Por que o senhor resolveu dar esse presente? De onde veio essa gratidão? É para o seguinte, eu nasci na Ucrânia durante a Segunda Guerra Mundial, em 1943. Eu acho que você não tinha nascido ainda. Ainda não tinha. Então, meus pais vieram fugindo da guerra, saíram andando da Ucrânia pela Europa toda e quando chegou na Itália, tinha um programa que a pessoa se inscrevia para ser relocado. O pessoal, quando a guerra acabou, tinha tanta gente deslocado que não estava no lugar da guerra, né? Fugindo das bombas, que no final tinha que ser colocado em algum lugar, né? Então, meu pai tinha 2 possibilidades. Ir para os Estados Unidos, eu vim para o Brasil, porque ele era agrônomo. O Brasil tinha muita terra, meu pai disse. Vão precisar de agrônomo, com certeza. E veio para o Brasil. Graças a Deus, senão hoje eu estava falando inglês, coisa horrorosa. O senhor veio direto para a Bahia? A família veio Não, a gente não veio direto para a Bahia. Porque esse programa, assim, a gente pegava um navio lá na Itália, dava uma paradinha na África, mas parou poucas horas. Não sei por que ele parou. Eu tinha 6 anos nessa época, não sabia. Eu só via as canoas encostarem e o pessoal jogava as coisas do navio e os pretinhos mergulhavam com habilidade dentro d'água. Eu ficava impressionado. Eu nunca imaginei que mais tarde eu me tornaria um mergulhador e me tornaria um cara igual a eles que eu tinha visto. Olha para isso. O que foi que fez o senhor ser apaixonado pelo mar? Rapaz, isso foi um acaso. Um acaso. Meu pai era agrônomo, a gente estava voltado para a terra. Eu, desde pequeno, cuidava de pintos, de chocadeira que virava os ovos todo dia para o pinto não grudar na casca. E depois dava comida de pinto, limpava, botava água, vacinava pinto. Foi essas coisas que eu fiz na minha adolescência. Então, parecia que eu ia atrás de agronomia também, mas isso é porque meu pai, quando chegou aqui, começou trabalhando como agrônomo, mas depois não deu certo, porque naquele tempo tudo era na base da enxada, não é essa agronomia de hoje. E ele
tinha experiência com a agronomia de hoje, já com as máquinas lá, já tinha tudo isso. Só que a Bahia estava atrasada há 50 anos, entendeu? Então, um dia, um cara que ia estudar no Itamaraty, não podia levar tudo que tinha um óculos de mergulho, me deu um óculos de mergulho de presente. Eu não sabia para que servia, porque naquele tempo não existia televisão. Você estaria desempregado naquele tempo. É verdade. Tinha que trabalhar no alto-falante. Então, o que é que aconteceu? Eu perguntei ele para que serve? Para olhar os peixinhos. Aí fui com água na cintura, olhar os peixinhos dentro d'água, me apaixonei pelo mar. Acabou o homem. Tudo que eu fiz daí em diante foi ligado ao mar. Tanto a minha engenharia ligada ao mar, como me tornei mergulhador profissional, ligado ao mar, como fiz essas viagens todas e escrevi 10 livros. Esse livro é o meu 10º livro, A Passagem Noroeste, que fala da viagem lá pelo gelo, no meio das focas, das baleias e assim por diante. Tem uma coisa interessante nos livros publicados por Aleixo Belov, bem antes da internet existir, ele já publicava o livro e já encartava DVDs, as imagens das viagens, não era isso? Os livros, hoje tem QR Code, mas antigamente tinha o CD, né? E aí o camarada via as fotos. No início só tinha fotos. Quando eu fiz as 3 viagens solitário, não tinha, só tinha foto. Eu tirei algumas fotos, não era bom fotógrafo, mas era melhor do que nada. Só que quando eu fiz o Veleiro Escola, apareceu um camarada que era fotógrafo profissional. Aí passou a fazer fotografia e filmar. E depois compramos drones, soltávamos o drone e filmávamos do ar, né, o barco andando, com as moças, com as baleias, com os ursos brancos nadando junto com o gelo, e assim por diante. Então, essa última viagem eu considero mais, vamos dizer, a viagem mais complicada. Mas, na realidade, também a primeira foi muito complicada, porque eu não sabia como seria. Mas eu já tinha lido mais de 20 livros sobre pessoas que tinham navegado e como era a viagem deles, assim por diante. Então, os livros ilustraram muito. E quando passava qualquer veleiro aqui para o Salvador, eu levava o pessoal para passear, para mostrar a cidade e fazia as perguntas, né, das coisas que eu queria saber. Eu sei que eu me tornei mergulhador profissional devido àquele óculos. Primeiro, mergulhador amador para olhar os peixinhos. E estava faltando mergulhador na ponte Rio-Niterói. Aí descobriram que eu era mergulhador e me convidaram para trabalhar lá. Eu disse, eu nunca trabalhei com equipamento profissional, não. Então vem aqui fazer um teste. Eu fiz um teste, passei no teste logo e fui trabalhar lá como mergulhador profissional. Depois eu fui fazer pontes, portos, e sempre criei equipes de mergulho. Naquele tempo não tinha muito mergulhador, eu criei equipe, ensinei, estudei, desenvolvi o método, entendeu? Hoje eu tenho 300 mergulhadores trabalhando na Bacia de Campos, no Rio de Janeiro, na Belov Engenharia. A Belov Engenharia, empresa que já tem mais de 40 anos. Mais de 1.400 colaboradores. Tem 1.600 funcionários 1.600 hoje, funcionários. Dos quais 300 são mergulhadores. Então, aquele óculos, repare bem, às vezes você toma uma topada e muda a sua vida. O cara me deu um óculos usado, só o óculos, não me deu pé de pato, nem respirador, nem espingarda de mergulho, nem arpão, nem nada. Só o óculos. Aquilo mudou minha vida completamente. Aí o pessoal pergunta, isso deu muito trabalho? Não deu trabalho nenhum, porque na hora que eu me apaixonei pelo assunto, eu nunca mais trabalhei, só fiz me divertir. Confúcio, um filósofo chinês, ele falou 500 anos antes de Cristo, se você faz aquilo que gosta, você não trabalha, você só diverte. Que beleza. Então, eu nunca trabalhei. Tem um aspecto interessante, eu estou conversando com o Aleixo Belov, tem um aspecto interessante do senhor, que o senhor, além de todas essas atividades que o senhor executa, eu enxergo as palavras que o senhor diz, já li as entrevistas, já ouvi, como uma pessoa que é um filósofo. O senhor é um filósofo, é um poeta, o senhor
Tem a parte prática do dia a dia. Eu imagino que para fazer uma expedição dessa tem que ter muito conhecimento e também tem que ter muita gestão, tem que ter comando, seja sozinho ou seja em equipe, mas o senhor consegue enxergar de uma maneira lírica tudo que acontece no dia a dia. Eu estou falando isso porque tanto o óculos de mergulho quanto a sua capacidade de aprender uma coisa que não sabia, que não tinha nem noção, para mim são a essência do que é a filosofia, a busca do conhecimento. Quando o senhor vai para a primeira expedição, o senhor diz assim, ó, eu vou anotar tudo que é preciso conhecer para cumprir essa tarefa. Foi assim mesmo que o senhor executou? Mais ou menos isso. Repare o seguinte, eu mergulhava aqui em Salvador. No início, quando eu tinha esse óculos, aí comprei pé de pato, comprei isso, fui desenvolvendo a técnica, isso, aquilo, eu mergulhava muito em Salvador. Aí um dia um amigo, que também era mergulhador, me convidou para ir com ele para Porto Seguro, porque lá tinha os arrecifes de fora, que era muito bonito, tinha muito peixe, mas não é esse Porto Seguro que vocês conhecem hoje, não. Naquele tempo, tinha uma pousada que tinha 3 quartos só, e a gente se estabeleceu nessa pousada lá. Não tinha nenhum hotel, não tinha turismo, não tinha nada. Aí alugamos um barquinho, fomos para os arrecifes de fora. Era cheio de peixe, de lagosta, de tartaruga, de corais, de tudo. Era uma coisa linda. Rapaz, quando eu voltei de lá, eu disse, o mundo deve ser todo assim, lindo e desconhecido. Eu quero é conhecer o mundo, porque a visita de Porto Seguro me despertou. Eu nunca tinha conhecido Porto Seguro antes, como isso podia ter acontecido? Que sorte que eu conheci agora. Eu voltei para casa e fiz um projeto de vida. Peguei um caderno de capa dura e escrevi um projeto. O que é que eu devia fazer? Primeiro, eu devia me formar, que eu era estudante de engenharia na época. Me formar para ganhar dinheiro, porque sem dinheiro eu não ia construir o barco. Eu queria fazer um barco, um veleiro, para velejar pelo mundo e mergulhar em todos os mares do mundo. Essa foi a ideia que surgiu na minha cabeça. Eu conheci Porto Seguro e o resto dos mares do mundo. Eu já tinha lido um livro chamado Expedição Moana, em que 4 amigos se juntaram num veleiro e mergulharam pelo mundo todo. Então eu tive essa ideia. Aí escrevi meu projeto de vida. Me formar para ganhar dinheiro. Aprender a construir barco. Aprender a fazer navegação. Li os principais filósofos, você falou, li os principais filósofos para me ajudar a viver. Porque no início eu tinha muito medo da vida, eu era imigrante, cheguei aqui sem um tostão no bolso, sem ter um amigo, sem falar uma palavra de português. Você pode imaginar como não foi esse início, foi muito difícil. Mas depois, aí eu escrevi todo esse projeto. Tinha que aprender as línguas, hoje eu falo 5 línguas, aprender as línguas para me comunicar com as pessoas. Fiz todo um projeto de vida. Do dia que eu resolvi que eu ia fazer um barco para dar a volta ao mundo, para o dia que eu saí pela primeira vez no barco, no meu próprio barco, passaram-se 15 anos. É um tempo razoável. Grande para executar esse projeto, aprender as línguas, me formar, aprender a fazer navegação, aprender a construir barco, construir o barco, que levou o tempo todo, e assim por diante. E nesse período eu dei pequenas navegadas nos barcos dos outros, para pegar prática. Agora a gente está falando de uma época, olha só o que Aleixo Belov está dizendo aqui. Em 15 anos, ele executou tantas funções, às vezes o indivíduo atualmente escolhe uma dessas para executar para a vida toda. Por exemplo, a pessoa diz, eu vou me formar, é a única atividade que ela faz na vida toda, então eu vou construir um barco. E você fez várias. Naquela época, uma navegação dessa não tinha um recurso tecnológico, não tinha GPS, não tinha essas cartas. A gente fazia a navegação com o sextante. Um equipamento que você media o ângulo do sol até o horizonte. Com essa leitura desse valor,
e de ter anotado a hora exata que você fez. Isso tem que ter um cronômetro especial para isso, com precisão. Aí você entra em tabelas, faz contas. Já conheci muita gente que nunca conseguiu aprender a fazer navegação. Claro que para o engenheiro fazer conta é melhor, foi mais fácil. Essas cartas antigas são as que estão lá no Museu do Mar, que a Fundação legou para os baianos no Santo Antônio Além do Carmo? Eu tirei cópia das cartas e estão lá, tem mais de 20 cartas lá, com os roteiros dos lugares onde eu passei. Para quem quiser pesquisar, alguém que queira, tem a ideia de navegar e queria ver por onde eu passei, como eu fiz, está tudo lá. E o roteiro todo riscado, a carta toda riscada, eu tirei cópia e botei dentro do plástico e botei lá no museu. E também os papéis de chegada dos portos, os documentos da chegada, Aleixo, Belove, barco, tal, isso, tudo. Tirei cópia dos documentos, todo, colei tudo lá. Não é só a carta com o roteiro, como o documento onde você chegou no porto, deu a entrada e depois fez o ZARP, a saída, para seguir para o próximo porto. Tudo documentado. E tem um outro aspecto, principalmente sobre a primeira viagem, a primeira expedição sozinho, que o senhor falou que eu achei muito interessante. Eu saí com $10 mil incompletos e voltou ainda com dinheiro? Como foi isso? Ainda voltei com quase $2 mil. Em quanto tempo de viagem? Foram 14 meses. E esse dinheiro rendeu demais, Aleixo. O dólar daquele tempo valia mais. Era anos 80? Anos 80, 79. 79. Entendeu? O dólar valia mais. E tinha mais. Eu tinha muito medo de perder o barco e não concluir a viagem. Cada vez que você entrava num porto, você se aproximava de terra, você corria o risco. Claro que no mar você corria o risco de pegar um temporal, um ciclone, essas coisas. Mas toda vez que você entra num porto, você pode se atrapalhar, errar a navegação, bater na pedra e afundar. Você não tem aqui o Porto de Salvador? Tem 10 a 15 navios naufragados em volta da entrada do porto, porque eram comandantes profissionais, mas perderam o navio. Então eu procurei parar pouco. Só parei em 16 portos. Em 14 meses. Em 14 meses. Só parei em 16 portos. E demorava pouco. Por quê? Porque em terra eu gastava dinheiro, no mar não gastava, era só a comida. Então eu parei poucas vezes e demorei pouco tempo em terra. Foi só navegando, navegando. Para você imaginar, isso foi a primeira volta ao mundo que eu estou lhe contando. Na segunda volta ao mundo, 5 anos depois, foi completamente diferente. Primeiro, eu tinha mais dinheiro. Já tinha a experiência da primeira volta, repare bem. Eu parei em 46 portos. Em vez de ser 16, foram 46 portos eu parei. Foi melhor a viagem, então. E a viagem, em vez de durar 14 meses, durou 21 meses. Então eu me esbaldei, eu tinha muito medo de com a coisa acontecer e eu não consegui dar a primeira volta ao mundo. Depois que eu dei, eu me arrisquei mais, porque já bati o martelo, já fiz a primeira volta ao mundo. Mas eu não perdi o barco na segunda volta, nem na terceira, nem na quarta, nem na quinta, nem nas viagens para a Antártica, nem na passagem noroeste. Tanto que eu estou com 81 anos e com os joelhos muito estragados. Não sei se eu vou navegar mais, porque eu mal ando, entendeu? Gastou o joelho de tanto andar por aí, estou velho e assim por diante. Eu tenho até medo de navegar de novo, porque eu acho que eu gastei a sorte toda. Será? Porque deve ter limite sorte, ou você acha que é eterna? Teve algum momento que o senhor estava lá no meio de um oceano e falou, eu não vou conseguir superar isso aqui? Só teve uma vez isso, foi no Mar Vermelho, entendeu? Foi no Mar Vermelho. Minha mulher tinha vindo me visitar, passou uns dias comigo, e aí de manhã eu fui levá-la no aeroporto, então não saí de manhã cedo, saí quase meio-dia. E aí eu estava em Aden, e ia
para o Mar Vermelho. Aí tinha muito navio, eu não dormi, não descansei. Disse, não, amanhã eu durmo, não tem nada não. Aí entrei pelo Mar Vermelho, por Bab el-Mandeb, onde todo mundo está bombardeando agora. Eu conhecia esse nome de cor, porque ele foi muito importante para mim. Nunca pensei que um dia ele seria tão pronunciado na mídia como está hoje. Os Hutus, né? Pois é, então eu entrei pelo Mar Vermelho e na frente tinha uma centena de ilhas pequenas e arrecifes, pedras, lugares rasos. E tinha, claro, que o canal onde passavam os navios. Os navios passavam em segurança pelo canal profundo, mas eu era solitário. Como é que eu ia dormir? No lugar que tinha pedra, eu não podia dormir. Pelo canal, se eu fosse dormir, o navio me atropelava. Entendeu o resultado? Foi difícil. Mas o vento foi tão forte, que eu atravessei esse lugar que tinha essas pedras, esses lugares rasos, antes da próxima noite. E aí eu parei no final, atrás de uma ilha maior, ancorei e descansei. E me safei. Eu cheguei a pensar que dessa não escapava, mas... Essa foi na segunda viagem? Essa foi na segunda viagem. Como é a rotina, senhor Aleixo? Como é a rotina de um navegador solitário? Dorme horas, dorme minutos, descansa? Como é que... Dorme horas, dorme 1 hora, no máximo 1h30. E a alimentação? E levanta automático, não precisa... Despertador. Você levanta sozinho o tempo todo, vai lá, regula. Às vezes, com meia hora, você já acordou de novo. Se você acordou, você diz, vai ver que é uma precognição, é melhor dar um pulo lá fora. Aí vai lá fora e olha se não tem alguma coisa. Não tem nada, regula, pá, deita. Quando chega de manhã, que clareia, aí você dorme um pouquinho mais longo, dorme umas 2 horinhas assim. Se você estiver em mar aberto. Agora, se estiver perto de terra, aí você não dorme. Aí você só dorme depois que chega. Tem muita gente que eu conheço, inclusive pessoas jovens, que falam, eu tenho medo da solidão, eu não consigo ficar comigo mesmo, um fim de semana eu passar comigo, eu fico em depressão. Como é que o senhor encara isso? Rapaz, o mar me fez companhia. Eu nunca fiquei em depressão por estar sozinho. Nunca. Porque eu queria fazer isso, é diferente. Uma coisa é você não querer estar só e aconteceu, teve que ficar só e ficou. Isso é uma coisa. Outra coisa é quando você sai para velejar, porque antes de eu fazer essa minha primeira volta ao mundo, eu viajei na escuna de Lewis Marchevski. Sim. Ele era bom velejador, bom navegador? Ele era bom navegador, bom comandante? Infelizmente ele não era. Ele era um grande arquiteto, um artista. Fez um barco belíssimo, mas beleza só não é suficiente. Aquele eu considero um cara corajoso, porque ele saiu mesmo sem ter domínio da tecnologia. Ele nem navegar, ele não acertava navegar, fazer a navegação, porque tinha que tomar curso, era muito ocupado em ganhar um trocadinho para poder fazer essa viagem. Eu aprendi a navegação, eu fiz a navegação no barco dele. Mas a viagem dele só durou 4 meses, porque deu errado aquilo, deu isso, deu aquilo, porque ele cuidou muito da beleza do barco. Arquiteto, você sabe como é, né? Nasceu para fazer a coisa bonita. E você é funcionário. Você está entendendo? Isso. Então, ele foi um sonhador, um artista, uma pessoa maravilhosa, mas depois descobriu que o que ele tinha aprendido não era suficiente, nem o barco, do jeito que ele preparou, estava suficiente. As velas eram de algodão, as minhas eram de dacro. Só tinha um jogo de vela, eu tinha várias velas de proa e assim por diante, entendeu? O barco dele não estava preparado e teve muita intriga a bordo. Então, eu cheguei à conclusão que era mais fácil eu manobrar o barco sozinho do que administrar a intriga a bordo, imagine. E aí eu fui só e deu certo. Eu fiz a primeira volta, a segunda. A terceira volta eu fiz quando meu filho caçula fez 10 anos.
Eu disse, agora ele já entende alguma coisa. Aí eu coincidi as férias dos filhos, já tinha uma neta, acho que a neta já tinha 8 anos. Eu fiz as férias dos filhos coincidirem com os lugares mais bonitos do planeta. Foi a Polinésia Francesa, que é uma coisa linda, depois a Indonésia, Bali, esse negócio. Depois a África do Sul, lá ainda aluguei uma caminhonete 4x4, enchi de camburão de água e de gasolina, enchi de caixa de biscoito, chocolate, conserva, tudo, porque se por acaso o carro quebrasse quando eu estivesse atravessando o deserto, fiz o deserto de Kalahari, deserto da Namíbia, conheci aqueles Tocha, aquele lugar que tem os elefantes, os leões, as girafas, e mostrei tudo isso aos filhos, entendeu? Então eu fiz essas 3 viagens. Essa terceira eu já comecei a ensinar aos filhos alguma coisa de navegação. Eles gostam? Cada um gosta mais do que o outro. Tem outros que gostam menos, entendeu? Então tem um que gosta muito, que é o filho homem, o resto é que são 4 mulheres. As mulheres têm 2 que gostaram, as outras gostam menos, mas é assim mesmo, ninguém é igual ao outro. O senhor falou dos locais bonitos, Diga. a Polinésia, o Tahiti. Agora eu ouvi uma entrevista muito interessante que o senhor falou das pessoas bonitas. Por exemplo, na Polinésia Francesa, o senhor disse que foi na Polinésia as pessoas mais bonitas. Por que as pessoas são bonitas lá? Rapaz, pelo seguinte, porque a vida que eles levam. Quando eu fui lá a primeira vez, agora já está um pouco diferente, e eles se escravizaram. Naquele tempo, não. Ninguém trabalhava, não. Trabalhava 2 dias por semana, um dia pescando, outro dia na agricultura, colhendo fruta, coco, isso e aquilo, e o resto do tempo vivendo, tomando banho de cachoeira, nadando, pescando. Você está entendendo? Então, essa felicidade que eles tiveram, tornou eles muito bonitos, está entendendo? Mas os franceses colonizaram essas ilhas e região e fizeram uma malvadeza com eles. Eles escravizaram o povo ao pouco. Como foi? Trouxeram carros, geladeira, televisão, não sei o quê. Então, antes, eles viviam do que tinham, não precisavam de nada. Aí precisou arranjar um emprego para poder comprar uma televisão, para comprar um carro, para pagar parcelada em 10 anos, não sei o que, isso, aquilo. De repente, eles faziam as casas de palha, e eram ótimas, eram ventiladas, mas aí alguns faziam de tijolo, que era muito mais caro. Em vez de cobrir com palha, cobriam com telha. E aí criou-se quem tem casa de telha, quem tem casa de praia, isso. Aí foram se escravizando, e os franceses fizeram isso para poder se manter lá. Porque antes os nativos não precisavam dos franceses, agora, por incrível que pareça, precisam deles e eles vão ficando. É um pouco da história do capitalismo. Eu estou conversando com Aleixo Belov e a gente está sabendo, conhecendo e se encantando com as aventuras desse que foi o primeiro homem no Brasil a fazer volta ao mundo sozinho em um veleiro e está nos deixando aqui, ó, tanto em forma de livro, em forma de vídeos e, sobretudo, em forma de museu, um memorial, que ele tem um museu que ele teve a iniciativa, que tem lá no Santo Antônio Além do Carmo e merece a visita de todos. Eu fico curioso a respeito das viagens, a respeito da sua sabedoria, do seu conhecimento, e também eu fico curioso se Aleixo Belov, com 81 anos de idade, sente medo de alguma coisa. Você tem medo de alguma coisa? Aí, para você ver como você está enganado. Eu tenho medo o tempo todo. Sério? Quando eu navego, eu tenho medo o tempo todo. Tomo um cuidado, porque tenho medo. Todo mundo acha que eu sou corajoso. Não, tem nada de coragem, é técnica. Coragem não resolve nada. Se você tem coragem e vai contra a técnica, não aprendeu a técnica e achando que a coragem vai resolver, é complicado. É uma boa lição. Eu tenho medo o tempo todo. O medo te deixa alerta, né? Para evitar. Eu tenho medo, eu não consigo me livrar dele.
Eu vi um vídeo muito interessante, o senhor tentando reencontrar a casa onde o senhor nasceu na Ucrânia. Pois é. Como foi essa viagem? Como foi que o senhor encontrou a Ucrânia lá? Eu vou lhe contar. Quando tinha mais ou menos uns 15 anos, quando eu tinha adolescente, eu li na Antologia Nacional, a professora de português no Colégio Central, leu que um escritor polonês falou que até os animais, quando iam ficando mais velhos e sentiam a aproximação da morte, iam se deslocando devagarzinho para voltar ao lugar que nasceram. Olha para isso. E eu, naquele tempo, ainda era jovem, não me sentia próximo da morte. Hoje eu me sinto, estou com 81, quanto é que eu vou viver? Mais alguns poucos anos, ninguém sabe, pode morrer até amanhã. Mas essa história de que até os animais iam se aproximando do lugar da morte, como eu saí do lugar que eu nasci com 7 meses de nascido, meu pai foi migrando pela Europa, migrando, até que chegou na Itália e foram sobrevivendo. Enquanto os soldados da região estavam todos na guerra, as pessoas que não eram soldados, iam fazendo o serviço, sempre não faltava serviço para ser feito. Então, nós chegamos lá. Mas essa ideia de ter que conhecer o lugar que eu tinha nascido, isso me perseguiu muito tempo. Então, quando eu fiz a primeira volta ao mundo, eu passei muito longe de tudo isso, não tinha como passar. Na segunda volta ao mundo, eu subi pelo Mar Vermelho e entrei no Mediterrâneo. E naquele tempo era a União Soviética. Eu escrevi para a embaixada não sei quantas cartas pedindo licença para ir lá, que eles me autorizassem isso e aquilo. Sempre me perguntavam, e quando você vai chegar? Eu digo, eu não sei, porque barco à vela você sabe quando, a gente nunca sabe quando chega. Ah, assim não dá, isso e aquilo. E aí, quando eu cheguei em Chipre, que é pertinho da Grécia ali, eu telefonei para a embaixada e depois fui para a Grécia. Chegando na Grécia, eu fui na embaixada da União Soviética e pedi para eles me darem licença para eu ir de barco lá. Eles disseram, olha, licença você tem que preencher não sei quantos papéis e esperar alguns meses. Você vai ser investigado para ver quem você é, se você é uma pessoa direita, não sei o quê, ninguém vai lhe dar licença assim. Mas amanhã sai uma equipe guiada, uma equipe que vai para Moscou guiada. Se você quiser ir, você vai amanhã. Isso era 13 de julho, véspera de 14 de julho, que é o Dia Nacional da França. Amanhã não é feriado? É, mas nós estamos aqui trabalhando. Você bate na porta, você deixa o seu passaporte, eu preparo tudo, amanhã você vem aqui, pega seu passaporte e de noite você embarca no avião e vai para Moscou. Eu fui, mas só pude visitar Moscou e Leningrado, Sim. que é hoje São Petersburgo, entendeu? Não pude ir na Ucrânia, onde eu nasci, mas pelo menos já fui na terra de meu pai, que meu pai era russo, minha mãe era ucraniana. A Rússia e a Ucrânia faziam parte de um país só chamado a União Soviética. Meu pai era jovem, quando ele era jovem, ele cantava na igreja, tinha muito boa voz, aí cantava no coro da igreja. Quando ele se tornou com 20 anos, teve a Revolução Socialista, a Revolução Comunista. Ele se tornou comunista e na mesma igreja onde ele cantava os coros religiosos, ele proferiu discursos socialistas de costas para o altar, para você ver como são as coisas. As pessoas que brincavam de bola de gude junto, quando eram crianças, uns estavam de um lado da guerra, outros estavam do outro. A guerra foi uma coisa muito. Guerra civil é pior do que guerra contra outro país. E essa guerra agora, Rússia e Ucrânia, qual a sua avaliação a respeito disso? Eu vou lhe falar, mas só para terminar o raciocínio. Então, meu pai depois foi soldado do Exército Vermelho e serviu em Moscou. Ele serviu em Moscou, não sei se foi 3 anos, não me lembro quanto tempo ele serviu em Moscou. Quando acabou o serviço em Moscou,
Ele não conseguiu arranjar emprego nem nada lá, estava muito difícil sobreviver em Moscou, um frio, filho da mãe. Diz que o pessoal estava arrancando as estacas das cercas para queimar, porque não aguentavam de frio. Aí disseram a ele, se você for para a Ucrânia, lá está muito mais fácil, comida está sobrando e você pode estudar lá. Ele estudava matemática em Moscou, abandonou a matemática e foi estudar agronomia em Moscou, conheceu minha mãe ucraniana, então eu sou filho de pai russo com mãe ucraniana, entendeu? Então os dois eram um país só. O povo ucraniano e o povo russo é o mesmo povo, é um povo eslavo, inclusive a Rússia nasceu na Ucrânia um tempo atrás. Mas apareceu esse artista, esse cômico de televisão, Zelensky, que fez uma peça de teatro na qual ele se candidatava a ser presidente da República. Então teve essa peça de teatro que fez muito sucesso, pior que no final ele se candidatou a presidente e ganhou. Você já viu que piada, rapaz. O senhor é muito inteligente. Piada. O senhor é muito inteligente e muito sagaz. O senhor acha que tem influência dos Estados Unidos nessa eleição aí dele? Mas é óbvio, pelo amor de Deus, mas é óbvio. Repare bem, existia lá um presidente que era a favor da União Soviética, que tinha acabado, né, a favor da Rússia, quer dizer, faziam parte de uma família grande, entendeu? Aí, com o dinheiro americano, fizeram lá um tipo de uma revolução, derrubaram o presidente eleito, que era eleito, né? E aí depois o Zelensky foi financiado pelos americanos. Isso eles fazem no mundo todo. Não é o povo americano. O povo americano é maravilhoso, é como o povo brasileiro. Todo povo só quer ser feliz. Mas é o capital, como é que chama? Os grandes oligarcas aqui. Então, hoje existe uma guerra entre o governo russo e o governo ucraniano. E o povo pagando pato. Sofre. Tanto o soldado russo está morrendo à toa, como o soldado ucraniano está morrendo à toa. Na realidade, são irmãos. E está essa guerra aí. Sem motivo, sem razão. É uma tristeza, é uma tristeza. Conversando aqui com Aleixo Belov, que emigrou com a família da Ucrânia com apenas 6 meses de vida. Eu saí com 7 meses e fui migrando. Fui da Ucrânia para a Polônia, para a Alemanha, para a Itália. A gente foi migrando pela Europa. E cheguei no Brasil com 6 anos de idade. E com 6 anos, depois de se radicar aqui na Bahia, o senhor é uma figura notória e notável do nosso estado. É um orgulho para a Bahia ter Aleixo Belov. Antes de encerrar essa entrevista, que para mim é uma verdadeira aula, eu queria saber a opinião, a avaliação do senhor sobre a possibilidade de construção de uma ponte Salvador-Itaparica na Baía de Todos os Santos. Qual a avaliação do engenheiro naval e do navegador e do cidadão a respeito dessa obra? Repare bem, se você avaliar as baías que existem no mundo, todas elas têm uma ponte. Por quê? Provavelmente é bom, entendeu? Então, eu também achei bom. Além disso, eu sou engenheiro, eu gosto de construção. Vai ser uma ponte grande, vai ensinar muito aos operários baianos e brasileiros, porque o chinês não vai fazer essa ponte sozinho, né? Exato. Ele vai trazer as tecnologias. Eu mesmo sou engenheiro, mas eu não sei fazer uma ponte dessa, porque tem tecnologia. Eu sou especialista em porto, obras portuárias. Porto, ponte, eu faço também, mas pontes menores, entendeu? Emissário submarino, faço trabalho submarino, faço concreto debaixo d'água, como os outros fazem em seco, concreto estrutural, perfeito, eu faço debaixo d'água. Eu soldo debaixo d'água, como os outros soldam em seco. Nós desenvolvemos tudo, eu trabalho somente na engenharia ligada ao mar, entendeu? E assim por diante. Então, agora, chegaram os chineses aí. Por enquanto é só para fazer sondagem, mas eu espero que isso não pare e quando a sondagem acabar, que eles façam um projeto definitivo e façam a ponte, que a gente vai aprender muito. Por enquanto, eu aluguei as balsas que estão onde estão os equipamentos de sondagem, as balsas são nossas. Que legal.
Eu aluguei as balsas primeiro para ele, depois chegaram os contêineres todos cheios de equipamentos, e eles não tinham mão de obra aqui ainda, claro, estavam chegando. Eu disse, não tem nada não, eu monto tudo para vocês. Montei os equipamentos todos em cima da balsa, e eles já estão fazendo furo aí de sondagem. Agora estou preparando a segunda balsa e eles já encomendaram a terceira. Entendeu? Mais uns 15 dias eu estou entregando a segunda balsa de sondagem e depois a terceira. Tomara. E espero que quando terminar isso, que não pare só na sondagem, porque a sondagem é uma merreca, uma coisa pequenininha em relação ao tamanho da ponte. É preciso que depois queira fazer a ponte, senão pode guardar a sondagem. Para a próxima oportunidade não vai ser legal. Aleixo Belov, 81 anos de vida, muitas histórias. Tem esse aqui, é o 10º livro que ele publica, um livro, inclusive, que traz memórias, relatos que ele escreve em diários. É até outro assunto. Ele leva cadernos de 200 páginas e fica escrevendo. A viagem que o senhor escreveu mais cadernos, escreveu quantos? Teve uma viagem que eu escrevi, que eu preenchi 16 cadernos. De 200. Mas isso é porque com os olhos, a vista está mais cansada, a letra aumentou muito. Mas eu anoto todo dia. Depois, quando eu chego em casa, eu pego o caderno, vou lendo o caderno e vou transformando isso em livro. Porque você não esquece o grosso das coisas, mas o que cria o perfume são os pequenos detalhes. E eu, quando vou ler o caderno, eu mesmo me entusiasmo ao ver as coisas que aconteceram que eu estava mais ou menos esquecido. E aí vou fazendo o livro. Então, eu fiz 10 livros. Aí, quando foi agora, o que é que eu estou escrevendo agora? Todo mundo me pergunta, você não me perguntou onde eu nasci, como eu fiz, onde eu vim, onde eu trabalhei, onde eu velejei? Pois eu não aguento mais de tanta pergunta, então resolvi fazer uma autobiografia. Tudo bem, já vai estar tudo explicado. Estou escrevendo, minha autobiografia vai ser em 3 volumes, não cabe num volume só, senão ia ser muito grosso. Então, a primeira fase é a fase do aprender, onde eu nasci, como eu cheguei, como eu comecei a navegar. A segunda fase é a fase do ensinar, porque eu criei o Veleiro Escola e já ofereci mais de 60 vagas. Eu fui bem recebido, vim da guerra, cheguei aqui, fui bem recebido, então eu achava que eu tinha a obrigação de fazer alguma coisa pela juventude brasileira. Foi aí que eu criei o Veleiro Escola e convidei os alunos para velejarem comigo. Nenhum aluno pagou um centavo. Cada aluno fazia, no mínimo, 1/4 de volta ao mundo. Até passagem aérea eu paguei para as pessoas que não tinham dinheiro para passagem aérea. Entendeu? E o terceiro livro chama-se Fechando a Mandala, quando eu fecho o raciocínio todo e assim por diante. Cada livro desse vai ter em torno de 300 páginas, no mínimo. E cada livro vai ter, no mínimo, 100, 120 fotos da viagem. Ali eu conto tudo, como eu nasci, as dificuldades que eu tive com a guerra, quando era pequenininho, carregado nos braços dos pais, como eu fui migrando pela Europa, quando eu cheguei aqui no Brasil com 6 anos, e assim por diante, e depois como eu vim aqui para a Bahia, como eu cresci, como eu aprendi a navegar, antes de aprender a navegar, como eu aprendi a mergulhar, me tornei mergulhador, depois resolvi me tornar navegador e engenheiro, depois eu fui professor da escola de engenharia, entendeu? Hoje eu sou até, chamam de imortal da Academia de Letras e Artes, porque já escrevi 10 livros e assim por diante. E agora só resta uma coisa, é morrer em paz. Eu queria morrer sem sofrer, em paz, mas não estou com pressa. Tomara que demore muito. Tem muita coisa ainda para Aleixo Belov fazer e eu estou aguardando essa biografia. Você, o leitor número 1, quero aprender mais. Então, a biografia, vocês podem esperar que a biografia vai ser em 3 volumes. O primeiro volume foi entregue na Vozes, lá no Rio de Janeiro, uma editora, 2 dias atrás. Já começou,
mas são 3 volumes. Que bom. Obrigado a todos pela participação, pela audiência. Esse foi Aleixo Belov, navegador, comandante, engenheiro, empresário, gestor e um entusiasta das coisas do mar e das coisas da Bahia. Um abraço a todos e até o próximo encontro.